onde o Bahia jogava, às vezes, muito mais do que os seus adversários, às vezes mais. Às vezes empatava, às vezes perdia. Era uma loucura. E foi o que aconteceu no primeiro tempo, né? Claro que já com 5 minutos, na hora que o Bahia passa a jogar com um jogador a mais, as coisas facilitam bastante, até porque, né, a gente fala tanto da questão física e, obviamente, fica mais fácil você jogar com um jogador a mais do que seu adversário nessas circunstâncias. Mas me parece que o segundo tempo mostrou que, mesmo assim, mesmo com um jogador a mais, a questão física acaba pesando no segundo tempo. Mas acho que o resumo do jogo é esse. Foi um primeiro tempo em que o Bahia criou muitas chances. Acho que a gente pode elencar 4, 5 grandes chances, 2 com o Lúcio, uma com o Everton Ribeiro, uma com o Ademir, muito clara no final já do primeiro tempo. Então, foram várias chances muito claras que o Bahia desperdiçou. No segundo tempo, o William José, que talvez tenha chegado para resolver esse problema, poucos minutos depois de entrar, acaba fazendo o gol. É verdade, sim, o gol do Strongest sai no momento que o Strongest não tinha feito absolutamente nada, né? Num contra-ataque ali, a dúvida sobre o impedimento, de fato a condição era legal, depois fica claro, acho que até mesmo a olho nu fica claro que a condição era legal, mas de qualquer maneira eu acho que é o que você falou, podia ter sido melhor? Podia, mas foi um bom resultado porque a diferença técnica entre os dois times é muito grande e o Bahia, né, com todo o clima que a gente vai ver em Salvador, com os ingressos já vendidos, vai ser... Loucura. Acho que o Bahia tem tudo para passar sem grandes dificuldades. A gente vendo aí a jogada, o gol do William José, mas a grande jogada do Cauli. O Cauli entrou aos 21 e o lance já saiu aos 23. 2 minutos depois da substituição, já fez essa grande jogada. Mais da metade do gol aí você pode colocar na conta do Cauli. E a boa finalização, o oportunismo ali, né, do William José, é o que se espera dele. Calçade, te escutei hoje falando no Sport Center, isso, na segunda edição do Sport Center, sobre a questão da altitude, né? Você falando assim, não dá para cobrar futebol lá, né? Outra coisa lá. O importante é voltar vivo. Pois o Bahia voltou vivo. E olha, até que apresentou futebol no primeiro tempo, Calçade. Boa noite. Boa noite. O Bahia você tem que voltar vivo, assim, fisicamente, né? Sim. E no placar, porque você pode voltar mortinho no placar e em casa. Então o Bahia veio com um resultado ótimo para jogar em casa. É uma equipe superior, né? Dá para perceber isso mesmo na altitude. Porque, assim, embora você talvez não perceba, assim, em um ou outro jogador talvez, mas nitidamente o efeito da altitude, mesmo para aqueles que te reportam ao final do jogo, eu me senti bem, o fato de se sentir bem não quer dizer que você não tem uma queda de rendimento, porque isso você não controla. O se sentir bem não elimina. Você não fica igual ao teu adversário. Então, o adversário adaptado tem um rendimento sempre superior. Por isso que o Bahia mandou os goleiros antes. Porque o goleiro tem a velocidade de reação dele, resposta, sim. Ela é afetada e a bola viaja mais rápido. Então, para resumir, em tese é um goleiro mais lento com uma bola mais rápida. Aliás, por isso que você manda os goleiros antes. Só um parênteses, foi muito legal a explicação do Ceni ao dizer por que ele mandou os goleiros antes. Ele falou, além dessa explicação, né, que é óbvio até pelo o motivo pelo qual eles foram antes, ele explica, porque os goleiros não cansam. Então, os goleiros ele podia mandar, e ele falou, eu fui goleiro, a gente não vai cansar, a gente não fica correndo o tempo todo, então a gente não vai cansar. Então, eu podia mandar 4, 5 dias antes, porque não seria um problema, porque tem o estudo que mostra que ou você vai 2 semanas antes, ou você chega mais em cima da hora. E com os goleiros, tudo bem, chegar 4 dias antes. Então, acho que foi inteligente também da parte dele. Foi legal o que o Bahia fez. Então, tem isso, cara. Eu acho que o que o Bahia trouxe de novidade para o jogo foi do ponto de vista estratégico, que é como você vai abordar o jogo. Qual é o plano? O que eu vou fazer? O Bahia saiu pressionando, o Bahia saiu mordendo no início, mas sabia que aquilo não poderia durar os 90 minutos. Aquilo tem um período. E foi a aposta do Rogério Ceni. Ele poderia apostar e estaria certo, olha, vão maneirar, todo mundo quietinho, vamos sentir como é que está o jogo aqui, e aí a gente vai tomar algumas decisões para ver como todo mundo vai responder à altitude. Ele fez diferente, ele chegou, botou o time para cima, o Bahia criou chance de gol, de pelo menos 2, que você fala assim, era a estratégia. Foi muito superior no primeiro tempo. Sair na frente e depois baixar. Ele não ganhou o gol, mas ele ganhou uma expulsão. Foi. O que também é um baita de um presente, né? O adversário tem um a menos. Só que naquele
acho que no saldo, né, Jean, entre ter um a mais, mas também ter o time debilitado, não não está pleno, né, 100%, ali o Strongest saiu na frente, o Bahia empatou, cara, eu acho que está tudo certo. Sim, a gente exigir de um time que está jogando a 3.600 metros, Sim. é muita coisa, assim, é um descompasso com a realidade. Daqui, a exigência pode ocorrer, mas lá você não exige nada, você só torce para acabar logo. Birner, antes de você, o Lúcio Rodrigues falou. Por favor. E a gente vai ouvir o Lúcio, que não fez uma grande partida, perdeu alguns gols no primeiro tempo, se atrapalhou um pouquinho com a bola hoje o Lúcio, mas ele falou depois do jogo. Vamos nessa. Este empate con sabor a victoria que se llevan a Brasil. Fue un empate muy importante para nosotros. Creo que hicimos un buen partido. Bueno, teníamos un hombre de más. Por ahí no pudimos aprovecharlo al máximo, pero nos vamos conforme con el resultado. Sabemos que en casa podemos hacer la diferencia y vamos a eso. ¿Cómo manejar este empate allá? Y hay que manejarlo con calma. Sabemos que en casa nos hacemos fuerte. Tenemos un gran equipo, hoy que hemos demostrado. Tenemos buena circulación de pelota. Eso es importante para nosotros. Creo que en casa nos hacemos muy fuerte y no tengo duda que el equipo va a dejar todo. ¿Die Strongest fue el rival que esperaban? La verdad que tenían un gran nivel, nos sorprendieron en el primer gol. Siempre fueron a buscar el partido en todo momento. La verdad que es un equipo muy fuerte, pero como te digo, nosotros también tenemos nuestras virtudes y bueno, ahora se va a definir todo la semana que viene. O Lúcio já projetando, né, perguntado pelo repórter, já projetando esse jogo da volta, Birner. E assim, se a gente pegar mesmo 11 contra 11, é que tem altitude, tem uma série de questões envolvendo o jogo hoje. Mas se você pegar 11 contra 11, Bahia jogando em casa, esse time do Bahia é bem melhor que esse time do Strongest, mas é bem melhor, hein, Birner? Tudo bem? Boa noite a você, ao professor Calçade, aos Jean, aos fãs e às fãs do esporte. A nossa dúvida, que não era técnica sobre a questão individual, era de como jogaria o The Strongest, né? O Calçado chamava atenção ontem, não teve nenhum jogo oficial deles ainda, jogaram apenas alguns amistosos na temporada contra equipes bolivianas. E hoje a gente podia ver como essa equipe está taticamente para enfrentar o Bahia, que tecnicamente é superior e que, vale lembrar, tem tratado esse início de temporada do jeito que ela deve ser tratada. Exatamente. Priorizando o que é prioridade, fazendo uma preparação mais longa, pensando nesse momento da Libertadores. O Elton Serra, né, nosso comentarista, falou durante a nossa programação, falou agora na redação também, assim, só se fala deste jogo desde o primeiro dia do ano. Né? É só o que se espera, o que se fala. Fez 5-1 no América de Natal, na Copa do Nordeste, ou seja... Rogério fez crítica, inclusive, ao estadual, falou que ninguém quer jogar foi daí, né, durante a temporada, porque estavam cobrando os resultados do Bahia no estadual. E a temporada do Bahia, ela, a partir do momento que o Bahia tem investimento e tem um elenco com essa capacidade, ela se transformou em algo muito maior do que pensar no estadual. O time está subindo degraus. Né? A gente olha, por exemplo, muda o jogo, Cauli no banco, Nestor no banco, William José no banco, ou seja, um banco forte, um time titular forte, que tem alternativas de jogo com o Rogério, que tem boa circulação de bola. Né? Que hoje o Eric Puga, por exemplo, quando era necessário, vinha e fechava mais pela esquerda para não dar espaço de avanço, mas que é um segundo atacante quando necessário. Ou seja, o Gilberto que centraliza. Exatamente. E é um trabalho que, com o acréscimo de jogadores, ainda está começando e que precisa, para ter longevidade, chegar à fase da Libertadores, de grupos. Não estou falando longevidade do técnico, estou falando para que esse trabalho seja o que a torcida espera, o que a direção espera. E hoje era um jogo, só por causa da altitude, extremamente perigoso. E o Bahia jogou bem. Vocês já falaram na abertura, perdeu mais gols que o The Strongest. Eu acho que a questão da altitude, eu concordo totalmente com o Calçade, porque não é você ter um jogador a mais. Um jogador a mais impede que o adversário roube a bola, acelere. Mas o desempenho de cada jogador que está em campo, que está correndo, os 10 do Bahia contra os 9 do Strongest, é abaixo fisicamente. O raciocínio não é como o do adversário. O tempo de bola é outro, o adversário está acostumado. E eu acho que o Bahia conseguiu lidar muito bem com tudo isso e agora é muito favorito, pelo que você disse, para conseguir a classificação no jogo de volta. Né? E aí você falando dessa variação, né, Jean, que o Birner está falando aqui, a gente pode ver nitidamente no jogo de hoje a versatilidade de alguns jogadores e o quanto isso ajuda a equipe do Bahia. Então a gente tinha
o Jean Lucas, por exemplo, atuando boa parte do jogo ali mais espetado na esquerda, né? Saindo do meio, indo para a esquerda. Já jogou bem, né? Jogou muito bem. Citei aqui o Gilberto como lateral. Aliás, o Bahia tem 2 laterais que fecham, né? Que centralizam. Hoje mais o Gilberto, foi ele quem jogou ali pelo lado direito. Então o Gilberto centralizando também. Muita movimentação ali dos atacantes. Um esquema de jogo que é feito de uma forma quando o Bahia está sem a bola, e aí você privilegiava mais a posse de bola, um time que teve paciência em alguns momentos também, teve maturidade em alguns momentos também, mas que também na hora de estar com a bola era um time que, apesar da paciência, procurava, achava os espaços, tabelas curtas, proximidade, triangulações. Sem dúvida nenhuma, a gente já sabe que é um Bahia, pelas peças que recebeu, melhor do que o Bahia do ano passado, né? Mas que já nesse jogo contra o Strongest já mostrou uma série de variações aí importantes que vão ser riquíssimas aí para enfrentar qualquer tipo de adversário. O Bahia está começando um trabalho e talvez isso valha mais até para o Bahia do que para outros times já importantes da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Pela própria forma como está encarando o Campeonato Estadual. O Bahia está recebendo peças que vão entrar aos poucos, então está longe da gente poder dizer que o time está formado, está definido, vai ser esse, quais vão ser as variações ou não. Hoje muita gente apostava, e a gente até falava sobre isso hoje no ESPN FC, no final da tarde, da possibilidade de repente do Ceni tirar um dos caras de frente, tirar um dos pontas e colocar um outro no meio campo, porque em geral a postura dos times que jogam nessa altitude e que jogam contra o Strongest ou contra o Bolívar fora de casa, é uma postura diferente, não é o que a gente viu acontecer nos 10 minutos iniciais hoje, né? Em geral é aquela coisa de esperar, de não se desgastar, de ficar com as linhas mais baixas, um time mais compacto que fica esperando, e não foi o que a gente viu. Foi muito surpreendente, de fato, e acho que o próprio Antônio Carlos Zago, que estreava como técnico do The Strongest, é bom a gente lembrar disso, acho que ficou surpreso com aquilo que ele viu. E a ideia da posse de bola, é óbvio que você tem dos jogadores, né, os jogadores de frente que ele mantém, na hora que ele mantém os 2 jogadores de beirada, que mantém o Everton, que mantém o Jean Lucas, todos esses jogadores têm qualidade técnica para manter a posse de bola. Então, foi realmente uma estratégia interessante do Rogério, e eu repito o que eu disse outro dia aqui, acho que aí entra a questão da gestão de fora, porque muito provavelmente uma gestão padrão do futebol brasileiro teria demitido o Rogério Ceni ano passado, no segundo turno do Brasileirão. Muito provavelmente está sendo legal, certeza. Que eu acho que assim, eu só não falo muito porque existem gestões e gestões. Não dá para generalizar e dizer que todas as gestões no futebol brasileiro são iguais. Não são. Mas no padrão, na média, ele provavelmente teria sido demitido. Não foi. E acho que fazia todo sentido não demitir, até pelo que eu disse na abertura do programa. Olhar o que o Bahia jogou no segundo turno e perceber que o que o Bahia jogou no segundo turno do Brasileirão não era absolutamente compatível com os pontos que ele conquistou. A máquina de perder gols. É isso, era uma máquina de perder gols, exatamente. Construía, marcava bem, e aí a definição não é... O Bahia tinha um índice o ano passado de chances criadas, né, que é uma das melhores, se não a melhor do Campeonato Brasileiro. O número de chances criadas do Bahia era absurda. Eu acho que a melhor era do Palmeiras. Por isso que eu falei, uma das melhores ou a melhor, alguma coisa assim. E o Bahia talvez atrás. Mas estava ali, era top 3. E a conclusão de chances claras, o aproveitamento de chances claras, ele era o 15º. Ou seja, o problema não era a criação. Aliás, hoje também o problema não foi criação, também em alguns momentos desperdiçou. Você termina a tua criação finalizando. Sim. E, se falava o tempo todo, tanto que o Bahia foi ao mercado buscar esses jogadores. E o gol do William José é o gol do rompedor, né? Eu não estou diminuindo a capacidade dele, eu acho que ele vai marcar muito gol, mas é aquela bola que... Sabe aquela que você tem que marcar, tem que entrar e tem que empatar o jogo, tal, e o cara está na área e ele vai, e ele se atira e ele divide. Faltava um cara assim. E esse cara empatou o jogo. Sim. Então, tomara que seja um outro caminho para o Bahia, porque o Bahia tinha controle, o Bahia tinha posse e faltava gol. Agora o Bahia tem uma situação, você pega o Eric Pulga pelo lado esquerdo o tempo todo e criando. O Pulga finaliza muito, né? Mas também trabalhando, botando assim, o jogo para finalização ali na marca do pênalti, na linha de fundo, para quem está chegando. Então acho que pode ser um Bahia diferente. E retornar a Libertadores, eu acho que vai retornar. Não acredito
num fenômeno strongest fora de casa. E, aliás, o Bahia presta um serviço para toda a Libertadores da América, porque, só para ter ideia, o Flamengo ano passado não foi nada bem, mas o Flamengo pegou o Bolívar, ele foi 2 vezes para La Paz e jogou também em Bogotá. Isso. Cara, Bogotá também já foi 2.400, 500, acho que era isso. Bogotá ele também sofreu. Já foi um Flamengo mais farolzinho mais baixo. E 2 vezes em La Paz ninguém merece. Então, assim, tirar a altitude do caminho de todo mundo, a Libertadores, todos os outros vão agradecer. Tá todo mundo torcendo pro Bahia hoje. Todo mundo torcendo pro Bahia. Melhor ir pra Bahia do que você subir. Você sobe. E não chega, né? Chega, cara, não chega. Se o aeroporto ficar 4.100, a seleção boliviana está jogando lá, em El Alto. É um nome sugestivo, né? El Alto. El Alto. 4.100, aí é difícil ganhar lá. E o Rogério tem feito algumas coisas que eu acho bem legais, assim, porque o que a gente muito vê, futebol brasileiro, mundial, e funciona muito bem, nada contra. A gente vê muitos jogadores de lado de campo que driblam sempre para dentro, né? Jogando com o pé invertido, né? E lateral passando por fora. O time do Rogério faz muito o contrário, né? O Ademir faz esse jogador agudo do lado direito e você chamou atenção na abertura, William. O Gilberto vem por dentro para ajudar na construção. Já tem os 2 meias que constroem por ali, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro. O Eric Pulga, ele pode tanto ser o segundo atacante como esse cara que fecha pelo lado esquerdo. Sim. Ou seja, quando você tem jogadores que funcionam de linha de fundo, que dão essa amplitude, para usar um termo do futebolês, e os jogadores que vêm por dentro construindo o lateral, quando você pede para o adversário marcar esse lateral, o atacante adversário, ele tem dificuldade de fechar por dentro, né? Então chega um certo momento que pode acontecer, e inevitavelmente às vezes ocorre, de o jogador que vem por dentro construindo quando é bom, o adversário não sabe se ele é do volante, quem pega ele, se o volante vai nele, sobra o outro construtor por dentro, ou seja, o Rogério está criando alternativas, né? O Jean falava, por exemplo, pode ser que entre um 5º jogador do meio campo. O 5º jogador do meio campo, quando necessário, foi o Eric Pulga, e quando não era necessário, ele era o atacante. Sim. Ou seja, para pouco tempo de trabalho, né? Assim, a gente já entende as ideias e a questão é se elas vão ser bem executadas, principalmente nos jogos mais difíceis. Hoje o jogo era difícil pela altitude, mas mesmo sem ser tão difícil, era um jogo muito grande, porque é óbvio que os jogadores do Bahia estão pressionados. É óbvio quando o Elton Serra fala, olha, só se fala desse jogo, isso está dentro do vestiário do Bahia. E eu acho que eles conseguiram lidar muito bem com as dificuldades do jogo, que é a pressão e a altitude.